Muito bem, experimento de hoje então, nós vamos trabalhar com um mini servomotor. O mini servomotor é este pequeno componente aqui. Ele serve para controlar posição. Nós vamos fazer o controle de posição dele através do teclado do próprio computador. Quando eu clicar mais, ele vai girar no sentido anti-horário, e quando eu clicar menos, ele vai girar no sentido horário, tá? E o que nós precisamos para a ligação desse componente? Vocês vão reparar que ele é ligado direto no Arduino. Então, aqui eu tenho, né, para mostrar aqui para vocês a fiação. O fio laranja é o fio que está indo no pino 3, que é o que está sendo controlado o nosso motor, servomotor. O pino vermelho é o positivo e o fio marrom é o que a gente vai ligar no terra, ok? Então eu já fiz aqui o ensaio, já fiz a ligação. Eu vou deixar ele nesta posição. Eu vou colocar um apoio aqui em cima, só para a gente conseguir verificar a posição dele. Então reparem que aqui eu tenho, né, o cursor aqui nesse sentido aqui, ok? Praticamente aqui na horizontal. E eu vou dar mais lá no meu computador. Quando eu clicar no mais no meu computador, ele vai girar. Cada vez, por causa da programação que foi feita, cada vez que eu colocar um mais, ele vai andar 10 graus. E lembrando que esse tipo de servomotor, ele anda no máximo até 180. Então, quando eu venho aqui no nosso computador, eu vou colocar lá um mais e vou dar Enter. Repare que ele girou. Se eu quiser que ele venha mais ou menos nessa posição aqui, que seria 90 graus, eu tenho que dar 9 sinal de mais, né? Que vai dar 90 graus. Como eu já dei 1, faltam só mais 8. Então vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então quando eu der o Enter, ele deve vir mais ou menos nessa posição. Ok? Então, eu girei. Se eu continuar dando lá o sinal de mais, ele continua indo para frente. Ok? Agora, se eu der sinal de menos, ele gira no sentido contrário. Tá? Vamos também fazer vários menos para ele poder voltar aqui o sentido. Vamos lá, dei 8 Enter também. Vamos ver que ele deve voltar mais ou menos nessa posição. Tá? Então, esse aqui é o controle simples de um servomotor. O controle dele é feito através de PWM. Nós já estudamos PWM. O pino 3 do Arduino está sendo executado no PWM. Para a gente entender um pouco melhor esse cara aqui, nós precisamos de uma teoria só sobre PWM e só sobre servomotor. Então, nossa próxima aula teórica, eu vou falar sobre o PWM e vou falar mais sobre o controle desse servo. E nossa próxima aula prática, eu vou controlar este motor através de um potenciômetro. Então, eu vou controlar a posição que eu quero. Em vez de usar o teclado do computador, eu vou usar um potenciômetro, porque aqui nesse esquema que foi feita a ligação, eu estou preso ao computador. Mas eu não preciso estar preso ao computador. Eu posso fazer esse controle através de um potenciômetro. Então, isso aí vai ser passado, então, em próxima aula prática para vocês. E em cima eu vou passar toda a teoria de PWM e o controle de um potenciômetro e também toda a teoria de um servomotor. Então, o ensaio é simples, tá? Programação nós vamos ver durante a aula de hoje, tá? Vamos falar detalhe por detalhe, inclusive a biblioteca que já vem com o Arduino, que é para funcionar esse servo,
Se nós não tivéssemos essa biblioteca, eu teria que criar um programa um pouco mais complicado. Então eu tenho alguma coisa para ajudar. Mas depois eu também vou falar com vocês sobre esta biblioteca e eu posso mudar da maneira que eu quiser também. Então a aula de hoje é somente isso, tá? Eu consigo girar então ele sentido horário, né? Ou consigo girar ele em sentido anti-horário, conforme a programação. Eu vou com ele até o fim, ó, para mostrar para vocês que quando ele chega na posição de 180 graus, aqui, então não adianta mais eu fazer mais, que ele não tem como ultrapassar, ele tem um limite mecânico aqui. Então ele não tem como passar daqui, tá? Na realidade esse servo está nessa posição até esta posição aqui, ao contrário, tá? Mas então quando ele chega aqui na sua posição chamada máxima, ele tem um bloqueio mecânico. Então ele tá forçando o motor, ele está tentando ir. Na verdade eu consigo evitar isso na programação, tá? Mas enfim, se eu não evitar na programação, ele vai ficar forçando, mas ele não tem como ir para lá. E se eu começar a voltar agora, a mesma situação ocorre. Vou voltar. Então aqui ele também já atingiu o máximo no sentido contrário. Então reparem vocês também que aqui, ó, né, foi praticamente andou 180 graus. Praticamente não, 180 graus. E aqui ele também não passa mais. Eu não consigo fazer ele voltar desse ponto. Por quê? Porque existe um bloqueio mecânico nesse tipo de servomotor, que nós chamamos de mini servomotor. Ele é muito usado aí em miniaturas, né? Automodelismo, né? Modelismo e tal, né? Avião, carrinho, barquinho. Existem os servomotores mais sofisticados que a gente precisa do controle maior e aí não tem limitação de graus. O porquê da limitação de graus? Quem faz o controle aqui dentro é o potenciômetro e o potenciômetro ele não pode rodar infinitamente, tá? Então ele não pode dar a volta de 180 graus. Tem um truque para fazer isso? Tem um truque para fazer, mas eu perco o controle. Então não é muita vantagem, mas também vou falar isso na teoria. Então pessoal, a aula de hoje é somente isso. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.